A gente hoje vai falar sobre generosidade e enquanto a gente aguarda ela, a gente pode cantar um refrão de um hino para a gente estar fazendo, recordando juntos e começando bem essa manhã de quarta-feira, ok? Quero dar bom dia a todos aí e que vocês também possam estar compartilhando aí nesse dia, vai ser muito legal a nossa live hoje, ok? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Para a gente começar esse dia bem, para a gente começar esse dia com uma mensagem de Deus, de música, e para a gente também estar iniciando essa mensagem sobre generosidade muito legal que vai encerrar essa série, ok? Aldre, se estiver me ouvindo, pode pedir para participar, para a gente começar junto o nosso bate-papo. E a gente vai falar um pouco sobre generosidade hoje, fechando a nossa live da prosperidade. Ok? Hoje com a participação da Arne Barneck, que vai estar trazendo uma mensagem para a gente sobre esse tema, que é um tema muito importante e ele envolve muito a área financeira, envolve a área de investimentos, envolve a área de educação financeira e Bom dia! Bom dia, Aldre! Você Tudo já bem? aqueceu a voz aí, né? Aqui pra gente é mais fácil, que pra mim aqui é meio-dia, né? Então no Brasil é Show. mais complicado. Não, mas é tranquilo, é tranquilo. Só porque de manhã a gente não fala, né? Levanta e não fala. Aldre, muito bom dia, muito obrigado a tua participação, é um prazer muito grande mesmo. A gente já tinha combinado de fazer algumas coisas juntos no ano passado, acabou não dando certo. Mas são projetos que estão no coração de Deus e a hora que for para acontecer a gente vai estar junto, como hoje. Eu creio. E Deus tem reservado grandes coisas através dos seus princípios bíblicos e a generosidade é um deles e por isso tenho até a honra de ter você participando hoje. Eu sei que você também estuda sobre isso, é uma pessoa que está vivendo à base de princípios e quanto isso é importante para a gente. Eu queria só iniciar então, para depois deixar você falar, te dar a abertura, lendo o verso que eu tinha escolhido para esses temas da Live da Prosperidade, os temas do livro, que está em Provérbios, é o texto que está em Provérbios 11, 24 e 25. E ele fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Amém. Eu queria que, para a gente iniciar, eu sei que você tem muita informação e
mas financeiramente, ao que envolve a generosidade e o que está na Bíblia. O que você poderia passar de mensagem? Uma mensagem que seja, nesse momento, um pouco mais bíblica para a gente começar assim essa mensagem. Oi, Marcos, né? Começando aqui também agora, né? E te agradecendo também pelo convite. É muito bom, né? A gente poder falar de Deus, falar das coisas, né? Dos céus, assim, e que envolvem, né? Muitas vezes o nosso recurso. A gente lida com o nosso recurso muito mais, né? Às vezes do que com a família, né? Porque todas as nossas decisões têm a ver. Muitas delas impactam o nosso bolso, né? A nossa vida financeira, impactam até a nossa família, né? As decisões ou a omissão de algumas coisas. E o que a gente sabe é justamente, né? Na palavra de Deus tem instrução para tudo, né? E às vezes quando eu falava assim, né? De vida financeira e trazia esses conceitos bíblicos, né? O pessoal falava, meu Deus, mas que mistura é essa, né? E é bênção que hoje eu tenho visto assim, pessoas que estão vindo buscar conserto financeiro e conhecendo Jesus ao mesmo tempo, né? Amém. Então, assim, são os mistérios do Senhor que a gente não consegue, né, entender os caminhos dele. Mas quando a gente fala de generosidade, a generosidade é um princípio, né? Você bem leu aí lá em Provérbios, e Provérbios é rico, né, em colocar princípios, né, em estabelecer aquilo que seriam o manual para a nossa vida, vamos falar assim, né, para o sucesso, como a gente poderia trazer para os nossos dias mesmo dos negócios, da vida financeira. A generosidade é um dos desdobramentos da prosperidade, né, a pessoa que ela é próspera, ela não tem como não ser generosa. Não tem como ela não distribuir, né, aquilo que ela recebe também. A pessoa que ela é generosa, a palavra está dentro dela, né? E eu não consigo agir diferente. Eu falo muito assim que a nossa vida, os nossos negócios, eles precisam carregar a presença de Deus, né? Precisa ter uma gestão sacerdotal. Então, aonde eu for, o que eu fizer, a presença de Deus precisa ser exaltada, né? Onde eu for, o que eu fizer, a presença de Deus tem que ser vista. Não o meu bom negócio, o meu bom serviço, a minha excelência, porque isso já faz parte, né, de quem eu sou. Mas o que Cristo quer com isso, né? E com certeza o que Cristo quer é que o meu negócio, o meu recurso, ele abençoe pessoas, né? Deus, ele não empreende em estruturas, ele empreende em pessoas, ele empreende em corações. Então, deixa muito bem claro, né, o que nós temos que fazer. Ele é o nosso modelo. Então, ele sendo meu modelo, eu preciso buscá-lo. Hoje tem muitas, como eu falo, gosto de falar assim, né, hoje tem muitas vozes, hoje tem muitas pessoas falando, tem muitas pessoas buscando a falar, muitas vezes até de riqueza, trazendo a Bíblia, porque é um nicho, né, um estilo de vida muitas vezes, mas na verdade essa é a nossa essência. Quem sabe que é filho de Deus, essa é a nossa essência, não tem como mudar isso, né? E é isso que eu vou expressar também, não por um interesse humano, não por uma vantagem competitiva talvez, né? Ou porque seja uma boa oportunidade, mas porque é a essência de Cristo na minha vida. Legal, eu tenho visto. Bom dia aí para a família também. Acordou meu pequenininho, senta aqui meu amor. Senta aqui, a mãe tá fazendo uma live. Aí tu bota a cabecinha aqui. A gente tem visto, e eu tenho olhado algumas pessoas até muito famosas falando sobre riqueza e fazendo exatamente isso que você falou. Eles têm trazido a Bíblia junto, mesmo sem ter conhecimento bíblico nenhum, mesmo sem fazer parte de uma área cristã, ou não ser um praticante espiritual, vamos dizer assim, não falando de religião. Mas tem trazido porque as pessoas hoje têm visto a necessidade daquilo que é a natureza de Deus. E a natureza de Deus, ela envolve todos os princípios dele e elas estão interligadas. Então não adianta a gente buscar um princípio e deixar o outro de lado. Então quando a gente busca sabedoria, a gente vai buscar conselhos, a gente vai buscar todos os outros que são interligados. E a generosidade, para mim, pessoalmente, é um dos pilares. Assim, se eu fosse para escolher 4 princípios que fossem
os maiores, a generosidade, ela estaria incluída nesses 4, porque parece uma coisa mágica. As coisas de Deus, elas são sobrenaturais, e quando a gente começa a buscar isso, parece magia, né? Para quem não é espiritual e não acreditam na bênção de Deus, porque é isso que nós acreditamos, que buscando os princípios, as bênçãos elas virão. E é impressionante como tem acontecido, como as pessoas têm buscado, por causa dessa necessidade de ver que realmente Deus faz essas mudanças que eles buscam em outras coisas. Então hoje a gente tem conseguido ver que as pessoas têm feito essa busca, e a gente já tem esse manual. A gente sempre teve esse manual, né? É que a gente não utiliza, mas o manual da vida que a gente tem na mão, que todo mundo sempre teve, era pouco usado. E hoje, graças a Deus, Deus tem feito a diferença. E talvez esse vai ser um dos itens que, na modernidade de hoje, vai falar muito alto para a gente conseguir trazer as pessoas para Jesus. Porque através de todos esses temas, e a generosidade é um deles, da gente saber que o envolvimento em Deus nessas coisas pode trazer benefícios gigantes para as nossas vidas, famílias, negócios e tudo mais. Eu queria falar uma frase aqui, que quem doa naturalmente, ela enriquece. Isso é uma coisa, um dom que acontece de Deus. Em 2 Coríntios 9:10, está escrito assim: ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Isso tudo é muito maravilhoso da parte de Deus. Queria que você desse uma dica para as pessoas que querem participar desses princípios, que querem ser generosos, por onde elas podem começar, o que elas podem fazer para estar fazendo parte desses princípios de Deus. Então, Marcos, na verdade, assim, a gente só consegue praticar quando a gente vive isso, né? Quando a gente vive isso na nossa vida. E então, assim, a primeira dica seria ler na Bíblia, né? Ler a palavra de Deus. Eu falo muito, né? As pessoas buscam, assim, às vezes, eu queria entender o segredo da prosperidade dos judeus, né? Às vezes você já viu, eu tenho vários vídeos até no meu canal que fala sobre isso. Sim, muito legal. Mas a grande verdade é que não tem segredo, né? Tem a prática da palavra de Deus. Então, o grande mistério, se a gente pudesse, né, revelar, que já está sendo revelado, né? Na verdade, não é nem o segredo, não é nem o mistério. Mas é que quanto mais a palavra de Deus, está até aqui, quanto mais a palavra de Deus, ela se torna, né, a minha essência, quanto mais ela se torna o meu jeito de viver, quanto mais se torna o meu estilo de vida, quanto mais eu leio a palavra, mais eu penso como a Bíblia, mais eu penso como Deus pensa, né? Então, quando a gente começa a andar, né, com as pessoas, a gente tende a pensar igual a algumas pessoas, né? Quando você tem alguns amigos, você tende a pensar igual aqueles amigos. Você pode ter as divergências, mas daqui a pouco está todo mundo muito parecido, não é? Porque a gente tende a conviver com pessoas que são muito semelhantes e pensar igual, e quando não pensa, às vezes modela, né? Acaba pensando igual. Só que a nossa referência é Cristo. Nossa referência está na palavra de Deus. Então, eu preciso, se né, uma palavra moderna que está sendo usada muito, modelar Cristo. Então, como é que é a mente de Cristo para que eu tenha esse mesmo, né? É lendo a Bíblia, né? É lendo a nossa palavra, é lendo a espada. Então, aquilo vai se tornando uma verdade. Fala que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso primeiro ouvir o que Deus está falando através da palavra, entender o que Ele está falando, né? Se eu quero viver promessas, eu preciso saber quais promessas são essas, para reivindicar como um filho, né? Então nós somos herdeiros e co-herdeiros. Imagina, o herdeiro e co-herdeiro, né? De todas as promessas, de todas as bênçãos, elas já existem, essa bênção. Eu só preciso acessar, né? Eu só preciso saber que é meu por direito. Então, enquanto eu não sei, eu não vou buscar. Imagina, humanamente falando, né? Tu tá aí na Itália, né? Eu tenho descendência alemã. Então, o que acontece? Eu tenho cidadania alemã. Se alguém me ligasse de lá e falasse assim, né?
olha, você tem aqui para receber, né, sei lá, 5 milhões, né, de dólares. Enquanto eu não sei, tá tudo certo, tô aqui, não tá fazendo nada. Mas a hora que eu sei que tem esse valor, eu vou dar um jeito, né, de comprovar que eu, que eu sou neta desse, que eu sou filho daquele, vou levar os documentos, vou tentar reivindicar aquele valor que é meu por direito, né? Só que quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala de ser filho de Deus, Ele é dono de todo ouro, de toda prata, né? Eu já tenho direito a todas essas riquezas que já estão propostas, né, como filho de Deus. Então eu não preciso mais ficar orando por bênção financeira. Isso é muito medíocre, né? Não que você não possa orar, não que você não possa falar para o Senhor, mas você já somos abençoados por ser filho de Deus. É meu filho, né? O pai veio aqui buscar ele e saiu chorando porque ele queria aparecer, né, na live. Mas assim, ele é meu filho. Então, assim, não tem nada que ele faça que eu vou amar mais ou que eu vou deixar de dar alguma coisa ou menos, né? Então, ele tá bem na fase agora que eu explico isso pra ele, assim, 4 anos, né? Ele fala, mamãe ficou triste comigo, mamãe ficou chateada, mamãe não me ama mais. Eu falo, não, a mamãe sempre vai te amar. Agora, se você quer agradar a mamãe, você tem que obedecer, né? E é a mesma coisa sobre a palavra de Deus, né? Se eu quero agradar... Meu pai, Deus, né? Ele vai me dar tudo, já é meu direito. Não tem nada que eu faça, eu posso ficar... Tem gente que confunde, né, o serviço muitas vezes, né? E trabalha e faz... Não tô invalidando. Mas o filho já merece por direito. Então não tem nada que você faça. Até tem né, a parábola do como é que é, do filho pródigo, né? Mostra bastante isso, assim. Não tem nada que você faça ou deixa de fazer que Deus vai te dar mais ou vai te dar menos. Agora, quando eu quero agradar o meu pai, eu vou obedecer o que está na palavra, né? Então, assim, a primeira grande dica, o primeiro grande segredo, obedeça o que tem na palavra, busque conhecê-la, né? Talvez é mais fácil hoje a gente... Não é mais fácil. Talvez uma grande decisão que a gente tem que tomar é parar de ouvir tantas coisas e focar naquilo que Deus tem para nós, né? Eu falo assim, eu faço uma desintoxicação no meu final de semana de rede social, para que eu tenha o meu tempo de qualidade mesmo em família, para que eu tenha o meu tempo de qualidade mesmo com Deus, né? Eu acordo sempre cedo para que eu possa buscar mais e saber o que Deus tem, né? Não são pessoas que vão dizer o que é o melhor nesse momento, né? Apesar de tem muitas pessoas sendo usadas por Deus, né? Eu creio aqui como a gente está aqui para abençoar muitas pessoas, mas uma diretiva para minha vida, eu preciso buscar de Deus, né? Que a decisão, as coisas que eu tenho para fazer, a minha família, as coisas mais íntimas do meu coração, quem tem essa resposta é Deus, né? Então, esse seria uma grande dica, né? Algo que seria nossa prática essencial, a base para todas as outras que a gente quer construir, né? E como você falou, a generosidade, ela é uma característica mesmo daquele que entendeu a sua porção de filho, né? E eu não conquisto nada que é para mim, humanamente falando. Eu não conquisto nada que que vai parar em mim, né? Todas as coisas que eu conquisto, quando eu tenho essa conexão, né? Quando eu tenho essa intimidade com meu pai, eu já sei que ele vai me usar e que vai me abençoar e que talvez eu tenha muitas posses e riquezas, mas tudo tem um propósito, né? Canalizado para o propósito. Então a gente tem muitas coisas, muitos bens, muita coisa solta. É melhor às vezes, e às vezes a pessoa se confunde, quando eu tiver um pouco de dinheiro, eu vou fazer tal coisa, eu vou realizar isso, vou realizar aquilo. Às vezes é muito mais, você faz muito mais com pouco quando entende o propósito, porque isso canaliza, é uma ferramenta para o teu propósito, do que muito e muitas coisas espalhadas, aleatórias, que não fazem muito sentido, né? Então fica, né, essa dica assim desse novo momento. Eu creio que nesse tempo de pandemia, sei que na Itália já está mais calmo, mas aqui nós estamos no pico, né? No auge, né? No auge de muitas coisas, de a gente estar vendo muitas notícias,
de estar crescendo cada vez mais ainda, né, os números, as mortes, as contaminações. A gente está ficando muito mais em casa, né? Já estamos há muito tempo, desde 17 de março, né, praticamente aqui. Mas agora que entrou no auge, assim, existe algo muito de Deus, né? A gente sabe que podem ter tido os seus começos, mas assim, Deus permitiu, Deus está permitindo, e existe um propósito. Eu creio muito assim no meu coração, coisas que Deus tem revelado, falado também, que vai sim, é um momento do ajuste dos filhos dele, né? E isso envolve todas as áreas, isso envolve a gente consertar a nossa casa primeiro, a gente avivar primeiro o nosso lar, né? A gente conhecer a Bíblia, a gente cuidar das nossas finanças, não ter dívidas, não gastar mais do que pode, a gente saber multiplicar o dinheiro. Isso tem a ver com muitas coisas, né? Então, assim, envolve todas as áreas. Negócios que existiam por existir, para fazer o que eu quero, não que Deus não queira, pelo contrário, né? Deus quer muito que eu faça o que eu amo fazer. Mas Ele já coloca essa porção dentro de mim, né? Para fazer aquilo que é o propósito, que vai transformar. Então, talvez muitos negócios vão ter que recomeçar, vão ter que ressignificar nesse tempo. Com certeza. Né? Vão ter que ajustar, vão ter que ser, como eu falei no começo, vão ter que ter uma gestão sacerdotal. Porque quem tem um negócio, você é pai, né? Você é um sacerdote da tua casa, você é um homem que busca Deus, você carrega a presença de Deus para saber qual é a direção dele para a tua casa. Uma pessoa, um empreendedor, um homem, uma mulher que tem negócios, ele é uma autoridade espiritual dentro do seu negócio. Então, muitos empreendedores, né, seja em que esfera for, pode ser um marceneiro, um carpinteiro, pode ser um CEO de uma empresa, ele é uma autoridade espiritual sobre aquele lugar. Então, assim, vamos falar espiritualmente falando, existe uma guerra, né, no mundo espiritual. Não existem estratégias para homem de Deus, existe a direção de Deus. Então é aí que às vezes a pessoa ela vai tentar fazer o certo, mas ela erra, né? Tentando fazer o certo, sendo uma boa pessoa, ela erra por quê? Porque ela não teve uma gestão sacerdotal, né? Ela não buscou, não carrega a presença de Deus, muitas vezes tenta fazer pelo número de pelas coisas que tem conhecimento, pelos contatos, que claro, é muito importante, conexões, não é? Você está na Itália, eu estou aqui, são conexões que Deus nos dá, que Deus cria por um propósito, né? Agora a gente não pode nunca, né, tentar substituir isso, uma boa estratégia, uma boa amizade, uma conexão, por que Deus tem falado, ou por que Deus ainda vai falar, né? Então aqui eu creio que é um grande segredo daquele que é filho de Deus, né, para buscar também viver a sua prosperidade, que ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. É isso. Olha só, o que eu pude ver aqui na Itália, quando a gente passou por todo esse período de pandemia, é que a gente colheu algumas dessas generosidades de algumas pessoas, sabe? Isso foi muito legal, pessoas vendo necessidades de outras e podendo estar ajudando, sabe? E o quanto é legal, o quanto é bom. Talvez é melhor para a pessoa que está dando, que está doando, que está fazendo um bem. Talvez o sentimento seja muito maior dentro dela de satisfação do que para a própria pessoa que está recebendo. E isso é tão maravilhoso que parece que está vindo, sabe, do céu preenchendo o nosso coração. A generosidade é maravilhosa. Aqui a gente vê também muitas coisas, né? Se você começar a ver, eu tenho não assistido muito, mas já peguei alguns noticiários, claro, para a gente também estar, né, por dentro de tudo. Se a gente vai para a rua, precisa saber, né? Como é que está, né, a situação, mas muitas ações, né, a gente acompanha também, nós fazemos aqui na igreja muitas doações, muita generosidade por parte de todo tipo de pessoa, né, então assim, também tem, sabe que tem uma parte no nosso cérebro, que ela, nessa parte do, como é que é? Lombo temporal, né, acho que fala esse nome aqui, agora me esqueci o nome. Lobo frontal. E temporal parietal, se eu não me engano, alguma coisa assim, okay. Mas enfim. Parte da Isso, frontal, tá? isso. E essa parte, os cientistas já descobriram que ela tem algo
que nós só nos sentimos verdadeiramente completos, né, quando nós temos um verdadeiro altruísmo, né? O que é o altruísmo? É a generosidade. Então, assim, já muitas empresas têm usado isso para bater metas, como uma estratégia para bater metas, mas na verdade essa é a essência de Cristo em nós, né? Esse altruísmo, esse querer ver bem o outro, esse tentar ajudar. Você tem você divide o que você tem. Isso é muito Deus dentro da gente, né? Então, assim, os cientistas já descobriram isso e fizeram o quê, né? Tem até um teste, acho que na Universidade de... enfim, eu não sei se é na Califórnia, mas eles pegaram 2 grupos e fizeram: vocês vão fazer essa ação, aquele que conquistar, né? Chegar no ápice lá da sua conquista, né, de negócios, conseguir bater a meta, o valor vai ser dado para uma instituição, né, enfim, tinha uma direção de caridade, né, e o outro grupo não, o outro grupo ele poderia usar consigo, e depois eles conseguiram medir o nível de satisfação e viram que o nível de quem ajudou o próximo foi muito maior, né, justamente por essa área do nosso cérebro que ela é despertada, né, do altruísmo, e que faz a gente ser mais motivados para fazer, para realizar, né? Então é Deus dentro da gente, não tem? Nós somos cristãos, que é pequenos cristos, né? E a gente vê muitas ações aqui de pessoas cristãs, obviamente, sendo preenchidas no seu interior, né, reavivando a sua fé, como pessoas que não conheciam, mas estão experimentando através do ato da generosidade conhecer o Cristo, né? Então isso é muito, muito lindo mesmo, muito legal. Mais uma vez mostrando que essa essência é a criação, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Então as pequenas coisas que a gente demonstra ter dele, né? Muito legal. Quero contar uma coisa rapidinha. Teve um dia que a gente saiu de casa, nós fomos a Verona, e chegando na autoestrada, que a gente tem que pegar a autoestrada, que tem pedágios, e quando eu entrei na autoestrada, eu falei, puxa, eu esqueci de pegar dinheiro, a autoestrada geralmente não aceita alguns tipos de cartão. Eu falei, não tenho dinheiro, não tenho moeda, não sei como eles vão fazer. Já estava dentro da autoestrada, não tem como sair, a saída você tem que apresentar o bilhete e já pagar. E aí eu falei assim na hora, ixi, agora não sei o que eu vou fazer. E quando eu falei isso, a minha filha perguntou, papai, quanto que você precisa? Aí eu falei, vai ser moedinhas, mas é que o papai não tem, esqueci de pegar. Aí ela falou assim, não, mas eu tenho, eu te dou. Aí eu falei, não precisa, você tem que guardar o seu dinheiro para as coisas que você precisa, para as suas coisas, então não precisa você fazer isso, a mamãe tem cartão também, a gente vai tentar pagar e tal. Ela falou assim, não, papai, mas eu quero te ajudar também, você paga tudo pra mim, eu quero fazer isso por você. Que gracinha. E daí, tipo, isso me marcou, e a gente aprende pequenas coisas também com os nossos filhos, e sabe, sim, tipo, eles também estão vendo os ensinamentos que a gente tem vivido, os ensinamentos de dentro da igreja, ensinamentos que a gente traz para nossa casa, que a gente tenta passar para eles. Então, são pequenas coisas que a gente começa já a plantar, e quem dera se a gente, todos nós tivéssemos isso desde de criança, né? Todos esses ensinamentos. Muitas pessoas, eu, por exemplo, eu vinha a conhecer mais a Bíblia e tal, já depois de jovem. Então, não tive, de criança, apesar de ter sido católico, a gente, no período, a gente não se atém muito aos detalhes de princípios e tal. E depois é que isso começou a ser implantado dentro de mim. Mas quem dera a gente pudesse passar isso para todas as crianças e elas pudessem crescer dessa forma, né? Muito legal que você também falou do teu filho aí que queria aparecer, que tem os seus... E eu vejo também que você posta algumas coisas sempre que ele está aprendendo a área financeira. Muito legal, muito, muito bom isso. Uma coisa que eu faço com ele, a gente tem 3 cofrinhos, né? Então, um é para doação, o primeiro, o segundo é para investir e o outro é para os sonhos, né? Então, quando ele ganha, por exemplo, ele ganhou um cofrinho cheio do meu pai, né? Do OPA dele.
Aí eu falei, então nós vamos agora botar na mesa, né? Lavei todas as moedas, fiz literalmente uma lavagem de dinheiro. Lavei as moedas por causa do coronavírus e tal, né? Lavei a moeda com água, sabão, sequei todas elas para ele poder manusear elas bem. E aí a gente fez uma divisão assim, né? Expliquei para ele e tal, gravei até um videozinho, postei algumas partes, né? Que levou assim 1 hora isso. E agora, assim, antes já falava, mas ele não tinha ainda essa prática, né, de dividir e tal. E ele fala isso, a gente para no semáforo, né, mamãe, a pessoa tá pedindo alguma coisa, né, ele fala assim, a gente tem a moedinha, né, e às vezes eu tô sem e tal. Eu sempre dou, ele sempre vê. Mas quando acontece que às vezes não tenho, ele fala assim, mas a gente tem lá em casa, né, poxa, temos que trazer o cofrinho, ele também fala. Então, assim, do cofrinho que ele também leva, né, as ofertinhas dele pra igreja. Então, assim, é muito bom, porque são realmente coisas que a gente vai inculcar, como diz na palavra de Deus, né? Sobre a vida dos filhos. E com certeza, né? A gente é fruto daquilo que a gente aprendeu e teve que reaprender, e teve que, claro, né? Aprender mais e evoluir. Mas os nossos filhos, eles já podem ter isso, né, de menor, de pequeno, e quem já tem filho maior pode também, né, nunca é tarde para a gente ensinar, né, o que a gente vai aprendendo e vivendo. Então são coisas muito legais, assim, para a gente passar para Muito os bom. nossos filhos, sim. Eu queria, para a gente poder fechar, para a gente fechar essa série, eu já falei bastante nesses 15 dias sobre prosperidade, sobre todos os temas. Queria que você deixasse uma mensagem final, pode ser também sobre prosperidade, pode ser sobre generosidade, para a gente fechar essa série de 15 lives. E deixa sua mensagem, depois a gente vai fazer uma oração junto, para a gente concluir. Então, Marcos, eu creio assim, né, você ouvia ali os teus temas, né, um complementando o outro. Eu tenho certeza, assim, que é um novo tempo, né? É um novo tempo para aqueles que entenderem. Eu falo assim, tem 3 tipos de pessoas que estão passando pela quarentena. Existe uma pessoa, né? Algumas pessoas que elas não entenderam, né? Não entenderam esse momento, não estão entendendo, e estão desejando que ele acabe rápido, né? Que ele logo termine. Claro que, humanamente falando, vamos falar, ainda mais a gente com filho pequeno em casa, quero, claro, que volte ao normal, mas a verdade é que o normal não vai mais voltar como era antes, né? Alguma coisa tem que ter mudado. Então, assim, tem gente que não entendeu, tem outras pessoas que estão achando normal, já se acostumaram, porque isso também acontece no nosso cérebro, né? Uhum. Você vai se acostumando, aquilo que foi um grande choque no começo, agora a gente acha normal. Olha só, né? Tava morrendo 1000, esse dia já morreu 700, e a gente acha normal. Né? A gente já vai se acostumando com coisas que não deveria se acostumar. E tem pessoas que já estão achando normal, né? A sua casa, a sua rotina, voltou à rotina de novo, só readaptou algumas coisas, perdeu-se nos primeiros dias, até orou fervorosamente, né? Mas depois já perdeu essa prática, até buscou a Bíblia, assim, me protege e tal. E depois a gente já vai, né? Vivendo a vida normal novamente, né? Tentando viver normalmente, como a gente fala. Então tem aquele que não entendeu o quanto espiritual é, o segundo que tá levando a vida normal, né? E o terceiro tipo de pessoas que vai aprender muito com esse tempo, né? E vai sair transformado, literalmente assim, em todas as áreas, ajustado com os céus. Então, assim, a minha mensagem é que você ajuste a sua vida com o céu. Né, que você busque no Senhor esse conserto também de muitas coisas que nós precisamos, né? Nós somos seres humanos e a gente precisa de consertar, de viver a palavra na prática, né? De ter os frutos do Espírito. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, né? O fruto do Espírito é para a gente praticar. A gente está tendo a oportunidade de praticar todos praticamente os frutos do Espírito, né? A mansidão, a alegria, o domínio próprio, e quanto a gente está sendo testado nesse tempo para mostrar justamente, né, se tem fundamento a nossa vida ou não tem. Então, assim, reconstrua os fundamentos antes de mostrar alguma coisa, né, para aparecer, né, igual um prédio, né, a gente está aqui na região de Balneário Camboriú, então tem os maiores prédios. Ontem eu vi até aquela imagem, né, que mostra os prédios acima das nuvens, né,
daquela neblina e tal, e eu disse, nossa, né? Mas assim, antes, né, de aparecer tudo isso, o fundamento, né, a profundidade é tão grande quanto a altura, né? Então, que a nossa profundidade seja tão profunda, né? Redundante, mas assim, que a gente seja tão profundo ao ponto de, quando aparecer algo, exista assim um fundamento, né? Que não venha um vento, que não venha um coronavírus, que não venha nada que vá abalar, né? Mas que a gente tenha flexibilidade, como tem as grandes construções também, para entender o que Deus e o que o Espírito Santo tem para esses dias. É isso. Amém. Aldo, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu que Estou à disposição agradeço. também quando você precisar, a gente está junto. A gente está junto principalmente em Cristo, que é o mais importante para a gente hoje, que a gente possa entender, criar essa base forte que você disse aí. Quero agradecer também todas as pessoas que passaram pela live todos esses 15 dias, várias pessoas passaram, várias pessoas deixaram mensagens. Foi muito legal, foi muito gratificante, mas que isso possa ter feito diferença na vida de alguém. E eu espero, como diz a palavra de Deus, que se fez a diferença na vida de uma pessoa, o meu trabalho já foi feito. E eu agradeço a Deus também por essa oportunidade. Quero te pedir para fazer uma oração final, para a gente só fechar a live, e agradecendo esse período, agradecendo tudo, os princípios principalmente, e depois a gente vai encerrar. Ok? Amém, amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Paizinho, por esse tempo. Nós estamos, Senhor, em países diferentes, geograficamente diferentes, pessoas conectadas também de lugares diferentes, com necessidades diferentes, que só Tu conheces. E eu te peço, Pai, que o Senhor crie, que o Senhor estabeleça fundamentos, Senhor, nesse tempo, que tudo aquilo, Senhor, que foi... que não tinha, Senhor, a base em Ti, nós te pedimos perdão, porque nós sabemos, Senhor, que a verdadeira construção, ela tem a pedra angular, ela tem Jesus Cristo como uma base forte, Senhor, para que a gente possa crescer, que a generosidade, Senhor, que foi o tema proposto para esse dia, ele molde o coração, Senhor, dos Teus filhos, aonde estiverem, que Cristo, que a tua presença, Senhor, seja vista através de nós, dos nossos atos, e que a gente não seja enganado, Senhor, por nenhuma palavra, por nenhuma vã doutrina, por nenhum falso profeta, Senhor, nesses dias que muitas pessoas têm se levantado, muitas vezes para confundir os próprios filhos de Deus. Mas eu declaro, Senhor, que nós não seremos confundidos, porque Tu és o nosso bom pastor, e o bom pastor, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu quero, Senhor, que os Teus filhos ouçam a Tua voz para esses dias. Eu declaro, Senhor, que haverá, Senhor, a Tua presença manifesta de forma real dentro dos lares, das casas, dos negócios, e que a vida financeira, Senhor, que é aquilo que nós temos falado, que eu falo, que eu ensino também, que não seja, Senhor, só uma fonte de informação, mas uma fonte de transformação por causa da Tua palavra. Por isso nós Te louvamos, Senhor, abençoa a vida do Marcos, Senhor, da sua casa, a sua esposa, a sua filha, toda a sua família, Senhor, seja alcançada, Senhor, por essa graça, que eles possam viver plenamente, Senhor, nesse país, o Teu propósito, que eles possam, Senhor, viver, Senhor, naquele lugar, e viver, Senhor, em nome de Jesus, para Ti todos os dias, fazendo o que Te agrada, Deus, alcançando as pessoas, discipulando as pessoas, Senhor, que o Senhor colocar na vida deles. Fortalece, Senhor, traz essa prosperidade, Senhor, primeiro para esse lar, traz esses fundamentos, Senhor, em nome de Jesus, para os nossos lares. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aldri, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família, teus negócios. Que Deus abençoe todas as pessoas que passaram na live, que ainda estão assistindo, que vão assistir. Amém. E eu quero também convidar você a seguir a Aldri. Eu sei que ela já tem bastante seguidores, porque ela já faz um trabalho maravilhoso há muito tempo. Sim. Mas nunca é tarde, porque o material dela é fantástico, que eu já pude ver vários. E para fazer um convite aí para as pessoas poderem estar vendo esse material.
que a gente Obrigada. precisa buscar as pessoas justas, as pessoas que estão baseadas na palavra de Deus. E a Audrey é uma delas, eu sei, eu vejo, eu acompanho. Audrey, muito obrigado mais uma vez. Vamos encerrar aqui e Obrigada. a gente vai se falando aí, ok? Vamos sim, que Deus Obrigado a abençoe, todos. abençoe o pessoal, fiquem com Deus. Um bom dia para quem está Amém. aqui, uma boa tarde para quem está na Itália, né? Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.